Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa formação em gestão emocional. E agora sim a gente vai dar início à nossa metodologia de inteligência positiva X-Chavin, que não é a única metodologia que a gente aprende na formação em gestão emocional, mas é essa aqui que a gente vai usar para fazer o teste de sabotadores, que é parte do nosso funil de vendas, da nossa abertura de conversa assertiva, do mapear a nossa bússola interna. Como eu já expliquei para vocês, é uma forma didática da gente estar ali começando o nosso processo de amadurecimento emocional. Não é a única, é uma das formas que a gente vai usar, mas eu ainda digo que é boa parte da nossa metodologia, ela é construída sim no teste dos sabotadores e na mente sábia. Então vamos lá, eu preciso que vocês tenham essa metodologia bem consciente no processo de estudo de vocês. Também é fundamental e importantíssimo que vocês comecem a fazer a leitura, além da leitura do livro, ou para algumas, né, o audiobook que vocês tanto gostam de ouvir, é importante que vocês dominem toda a parte que é explicada em aula, tá? A gente sabe que muito do nosso conteúdo está no livro, mas a gente tem na nossa formação em gestão emocional para além do livro. E aí, a gente inicia sempre com aquela fala. A partir de agora, no grupo, principalmente de acompanhamento de vocês, tenha coragem de ser vulnerável, comente sempre aqui abaixo das aulas. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas deixe os seus comentários. Não perca a oportunidade de comentar. Outras alunas, outras turmas vão estar vendo, vão estar entendendo. É o local que você começa a se expressar mais verdadeiramente, respeitando a sua percepção de vida, as suas crenças, o que você acredita. Então comece a se expressar, não de uma forma descuidada, destemperada, mas sempre com consciência e com olhar na sua bússola interna. Um ambiente seguro, não só aqui na nossa formação, mas nos grupos de acompanhamento. Você tem um ambiente seguro para você perguntar, para você falar, para você tirar sua dúvida. Use esses instrumentos. Por quê, Geisa? Porque aqui é o treino. Treino é treino, jogo é jogo. Aqui é o treino da comunicação. Lá fora é com seu cliente, lá fora é com seu esposo, lá fora é com seus filhos. Aqui não, aqui você pode a habilidade de se comunicar, trabalhar aqui entre nós, porque aqui todos nós estamos aqui com esse olhar igual, o olhar do acorde para amar, o olhar de acolher, o olhar de ser respeitosa. Então é aqui que você começa a se fortalecer, porque lá fora nem sempre você vai encontrar pessoas com a mesma intenção de cuidar e de ser empática com você. Tenha coragem de dizer aqui aquele segredo que te machuca, aquela crença que te dói, em aulas de quebra de bloqueio, no grupo, em percepções que você teve sobre o seu passado, que aqui eu vou começar sempre, sempre com uma escuta ativa e cuidadosa e atuando como a sua mentora, como a sua psicoterapeuta, com a pessoa que vai ordenar a crença que você está usando para se sabotar. E pratique também com as colegas a escuta ativa. Tem uma coisa curiosa, tem pessoas que gostam muito, muito de perguntar, pedir orientações, estimular ali como você me percebe, como eu estou diante da turma, como eu sou diante da formação, e pouco tem paciência para ouvir os colegas. E aqui, se você se percebe, eu não gosto muito de ouvir, quando às vezes eu começo a dar muitos exemplos, eu já fico cansada. Se você se percebe assim, comece a olhar e praticar mais uma escuta ativa, também é um exercício. Então, só para a gente voltar um pouquinho, revisando aí o que a gente tem, o que é a formação em gestão emocional é esse método pedagógico. Gente, sempre vou falar para vocês, a formação ela é pedagógica, ela é educativa, tá? De auto-investigar-se, de olhar para você mesmo e entender e compreender o que gera suas manifestações emocionais e autorregular-se para alcançar a sua força emocional. Você não vai fazer porque a Geisa disse, você não vai fazer porque a igreja falou, você não vai fazer porque a sua mãe ou seu pai disse, você vai fazer porque você olhou para você, você se investigou, você entendeu e você desenvolve a sua força força emocional, a sua autonomia emocional, não é autonomia no sentido de sair pelo mundo sozinha, não precisa de ninguém, né? A gente não é autossuficiente, é uma das primeiras aulas aqui lá no nivelamento que vocês cursaram. E
você se tornar uma personalidade autêntica, confiante, capaz de construir a sua própria história, o seu negócio, sem se perder a sua paz emocional. Então, a gente já percorreu o módulo de nivelamento. A gente já percorreu várias metodologias, vários métodos que tem por aí da psicoterapia. A gente já falou de nutrição do corpo, a gente já falou de nutrição de espírito. Agora sim, agora você está preparada para começar a pensar nessa construção do seu eu, da sua personalidade, quanto da sua vida, a correção daquela sua vida emocional nos seus relacionamentos, no seu profissional, e sim construir um seu negócio que leva a sua cara, a sua essência, sem que você adoeça diante de tudo isso. Então, a construção do seu mapa mental, para que você possa tomar decisões a partir de uma bússola interna, inicia hoje, inicia agora. Tudo que a gente viveu até aqui é fundamental e importante, mas lembrando que era nivelamento, que era resumo, que era juntando tudo que vocês ouviram pelo mundo antes de chegar aqui. E agora a gente entra na nossa metodologia. Nós temos duas mentes atuando o tempo todo com a gente, a mente sábia e a mente sabotadora. Aqui, para a nossa metodologia, eu vou chamar a nossa mente infantil, que é a nossa mente sabotadora. Então, toda vez que eu fizer referência à mente infantil, à imaturidade emocional, a sabotadores, é tudo esse lado aqui da mente infantil. E do outro lado, toda vez que eu falar de consciência, mente madura, maturidade emocional, é a mente sábia que ele traz no livro, sabotadora e a sábia. Essas duas estão sempre disponíveis para ser acessada a todo momento. Lembra do método do acorde para amar, da aula, perdão, do acorde para amar? Lá atrás eu falo que a gente tem sempre uma escolha: caminho do bem, caminho das virtudes ou o caminho que desce, né? A fuga, medos, vergonha. Então aqui a gente tem acesso às duas mentes, a sábia e a sabotadora. Porém, aquela que você mais trabalha, que você mais alimenta, que você mais reforça, é a que vai estar evidente nos seus pensamentos, nas suas falas, nas suas ações e nos seus hábitos do dia a dia. Lembre da história que eu contei para vocês sobre o lobo bom e o lobo mau. O lobo mau seria a mente infantil, o lobo bom a mente sábia. Qual vai estar viva em você? Aquele que você mais alimentar. Então, se uma pessoa ela tem muitos medos, ela é muito vigilante, tem medo de perder os filhos, de perder o marido, de perder o emprego, ela é muito vigilante e ela alimenta muito o sabotador hipervigilante, todas as ações, pensamentos, atitudes, decisões da vida dela é focada nisso. Agora, que se ela tem consciência que ela tem uma vigilância e ela começa a exercitar, lembre-se, eu não negocio com a minha mente, eu não vou ouvir a minha mente e dali vai ser aquilo. Eu vou pensar, aquilo ali eu estou alimentando o lobo bom, a mente sábia, ou eu estou alimentando a mente sabotadora. E a partir dali eu não negocio com a minha mente, eu não negocio, aí sim as suas ações no mundo vão ser reflexos dessa mente sábia. Então, dependendo de como você alimenta, né, recompensa o seu cérebro todos os dias, você fortalece conexões simpáticas ou simpáticas sinápticas ou conexões mais maduras. As conexões sinápticas, que são as infantis, vão buscar o tempo todo por aplauso, prazeres, curto prazo. Aqui a gente tem um grande exemplo, ó, o dedo ali passando por fofoca, por notícias, por risadas, é dopamina fácil. Bebida, que mais? Doces, Netflix em excesso, tudo isso aqui são buscas de prazeres a curto prazo. E às vezes abre mão da própria moralidade, daquilo que é importante para você, para se manter assim. Aqui são os casos de traições, mentiras, furtos, dancinhas de forma muito expostas no TikTok, entre outros. Ou você tem conexões sinápticas mais maduras, que visa a moralidade aqui, não é o peso da palavra moral, no sentido de você não pode usar essa roupa, não é sobre isso. O que a gente aprende aqui é, se você usa aquela roupa, você sabe que ela está comunicando algo. Então, você escolher a roupa é escolher as consequências da roupa. Por exemplo, se você vê um bombeiro na rua, você sabe que eu posso pensar que ele é o bombeiro e pedir ajuda, porque aquilo comunica, ele não precisa sair dizendo que ele é um bombeiro.
Um policial vestido, se eu estiver precisando de uma polícia para me auxiliar em alguma coisa, eu vou até ele. Então, não é sobre o preconceito de uma vestimenta de uma mulher. Não é sobre isso. Mas se ela tá com um decote muito grande, um short muito curto, infelizmente, ela comunica algo. Comunica o quê? Que ela se veste semelhante a mulheres que eu brinco, né? Que dançavam o tchan lá atrás, alguns anos atrás. E ela pode ser mal interpretada, ela pode ser a pessoa melhor, mais puritana da vida, mas a comunicação dela está inadequada. Da mesma forma que se eu viesse aqui dar aula, em vez de estar vestida, maquiada, tivesse de pijama, a primeira coisa que vocês iam fazer é você olhar para mim e falar assim: nossa, a Geise entrou aqui de camisola? Por quê? Porque minha comunicação está inadequada. Então, a gestora emocional, ela não é taxativa, ela não rotula ninguém pela roupa, ela não. Mas quando a gente vê uma situação, um fato, uma moça bonita, uma roupa muito chamativa e vários homens chamando atenção, dando em cima, a gente não está defendendo aqueles caras que estão sendo desrespeitosos. Na realidade, a gente está olhando que existe um fato. Ambos estão ligados com uma comunicação mais sexualizada, tanto o homem quanto a mulher. E nessa situação é que a gente às vezes vai perder um pouco o tom, vai colocar-se em risco a moça, os caras vão avançar de forma desrespeitosa. Não que eles não fizessem com uma outra pessoa vestida bem. Não, mas a gente tem que dizer que nesse balaio aí a comunicação está inadequada. Não é sobre julgamento, é sobre cuidado, tá bom? Então, a comunicação, ela vem sempre reforçar, tanto a interna quanto externa, essa mente sábia e pouco mente sabotadora. Aqui eu usei uma história da roupa, mas eu poderia usar o seguinte: uma mulher que foi traída e que o marido não atrai mais, não vai mais trair, só que ela sempre está desconfiada dele quando ele sai. E ela sempre fala: mas por que que você demorou? Estava com alguém? Nossa, mas onde você foi? Que lugar? Com quem? Quer dizer, a mente dela está sabotando ela por um fato de traição lá no passado, ela passa a comunicar o tempo todo como mulher traída. E assim ela pode ou prejudicar o relacionamento, porque o outro vai dizer, nossa, mas porque eu errei, você me perdoa e agora você só fala sobre isso. Ou ela, inclusive, pode acabar não conseguindo mais se envolver com essa pessoa devido a essa situação de fratura não resolvida. Então, seguindo aqui, o que que a gente. Ai, só um pouquinho. Seguindo aqui na aula, o que que eu quero que vocês agora percebam em relação a tudo isso que a gente está conversando? Cadê? A mente sabotadora reforça o nosso lado mais instintivo. Então, quando eu falo da mulher traída, eu estou falando de quê? Por trás da raiva, de uma defesa daquilo que ela ama, de uma forma sem pensar. É meu, a posse, o desejo de ter. E quando eu falo de uma roupa, eu estou falando de lados primitivos, o desejo, a sexualidade, o querer pertencer, com baixo discernimento. Por isso que a gente fala que não tem consciência e que sempre vai buscar um prazer imediato, de curto prazo e de interesses egoístas. Então, por exemplo, a mulher que cobra o marido, ela não está num diálogo de conversa sobre o que houve de forma madura. Ela quer o quê? Ela quer ter certeza que ele vai permanecer ao lado dela. Entende? Ele não vai mentir para ela. E essa certeza ela é muito complexa. Assim como uma criança mimada, a mente sabotadora quer tudo o que quer na hora que ela quer e rejeita o que não gosta. E quando não consegue, bate o pé e faz birra. Então, ela quer o quê? Ela quer a certeza do mundo que esse marido não vai mais trair. E isso muitas vezes não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que eu sempre retomo a pergunta para vocês: por que que você fica? Por que que você fica? Porque ou você fica sabendo que você vai ter que lidar de forma madura com a situação que ali está, ou então você saia. Mas não sai, não é porque eu quero que você termine o relacionamento. Eu saia porque é a decisão madura que você escolheu tomar, ok? E essa história da birra, de bater o pezinho, de fazer bico, é uma metáfora que faz alusão ao sentimento de expectativa. Qual é o sentimento de expectativa? Que essa pessoa não faça mais, que eu vista uma roupa curta e saia na rua sem que ninguém olhe para mim, ou que ninguém mexa comigo.
Eu só quero me sentir gostosa na rua, mas eu não quero que ninguém me avance. Gente, aí é ansiedade, medo, raiva, frustração, inveja, ciúmes, preguiça, procrastinação, irritação. Tudo que vem com a mente imatura não vem pela metade, ela vem com tudo junto. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. E a mente, sabe, já a mente madura, reforça mais o lado racional. Não é você ser racional. Ah, eu queria ser racional. Não, não é isso. Quando eu falo de mente sábia e mente sabotadora, as duas têm que andar juntas. Dentro de você. Não é desejar, "Ah, eu quero ser só sábia. Ah, eu quero ser só racional. Não é isso. Senão já é o quê? Uma distorção daquilo que a gente está aprendendo aqui na formação. Então, o lado mais racional, com mais discernimento, ele busca realizações de médio a longo prazo e comportamentos mais altruístas. Então, exemplo, eu tô com ódio, raiva, olha que a mente sabe, a mente sabotadora, brava, quero matar, tô com medo até de ser traída, mas eu consigo gerenciar isso a tal ponto que eu consigo olhar para esse relacionamento e falar, não, peraí, eu fui traída, eu tenho medo de ser traída de novo, mas peraí, eu não sou o meu medo, né? Eu sei que ele existia, eu sei que doeu, mas eu não sou o meu medo. Eu posso agir de uma outra forma. Eu posso pensar também um pouco nele. Por que que será que isso aconteceu? Eu posso pensar em mim, não só nele. Por que que será que para mim doeu tanto? Será que eu tenho condição de permanecer aqui? Será se esse relacionamento realmente está me fazendo bem? Olha o diálogo. Então, a mente madura, ela abre mão de prazeres curto prazo. Por exemplo, se é para eu perder o brilho dos meus olhos, se é para eu ter problema com os meus filhos, se é um casamento que eu quero salvar sozinho, não, peraí, por mais que eu ame essa pessoa, eu preciso olhar para um todo, porque talvez agora eu tenha o prazer de dormir com ele de conchinha, mas se eu olhar lá na frente, qual o preço disso na vida dos meus filhos, na minha vida? Consegue entender isso? Isso é uma decisão difícil, mas à luz da mente sábia, sem abrir mão da sua bússola interna. Então, se eu saio desse emprego que está me fazendo mal, mas eu tenho precisão do salário, da remuneração, tá, eu vou passar dificuldade se eu sair, mas será que se eu passar dificuldade, se eu sair e estiver melhor, tiver com mais brilho no olho, se eu estiver mais viva, eu não posso conseguir fazer outros projetos que vão me dar uma remuneração, mesmo que demore um pouco, mesmo que eu tenha que abrir mão de alguma coisa? Agora, se eu ficar presa ao dinheiro, ó, a mente, o medo de não pagar boleto, o medo de não conseguir ter um futuro sem esse emprego, e eu adoeço depois de 5, 10 anos nesse lugar, olha a sua bússola interna. Peraí, mas dentro de mim isso foi bom, de fato? Então são essas decisões que eu falo que é essa conversa entre a bússola interna, que olha para a mente sábia e olha para a mente sabotadora o tempo todo. E essa metáfora que eu falo aqui da mente madura, que ela consegue a longo prazo perceber o que é melhor para ela, que é uma decisão mais assertiva, ela é mais visionária, não imediatista, ela também você tem que pagar o preço, né? Ela tem que trazer o quê? Princípios de coragem, disposição, disciplina, perdão, aceitação, compreensão, lógica, amor, gratidão, compaixão. Será que eu não consigo ter mais gratidão por tudo que eu vivi nesse relacionamento, no caso lá do exemplo da traição? E será que eu perdoar e olhar a longo prazo essa família sendo uma família envolvida ali no amor, passando por cima de tudo isso, será que não é bom? Será que não é melhor? Agora, eu perdoo e no mês seguinte de novo, e depois de novo, depois de novo, será que não é melhor eu abrir mão desse desejo que eu tenho, desse amor de pele, de querer estar com essa pessoa, de apegar-se a isso e não achar que é melhor eu permitir outras coisas na minha vida? Eu não estou fazendo referência a sacramentos aqui. Eu estou falando numa lógica terapêutica e psicoterapeuta que as mulheres vão chegar para a gente. E, inclusive, talvez você tenha vivido isso. Então, a poderosa e grande arma que nós temos, vamos dizer assim, para acertar de fato na vida é a nossa mente. Se a gente não cuida dela, a gente não tem nada. Agora, a gente jamais pode excluir a mente dessa ligação com a nossa bússola interna, porque senão a gente também fica só na razão e a gente se perde. E tem essa frase de Napoleão Hill que ele diz: poderosa e grande é a mente humana. Pode construir
e pode destruir. Então, se você não consegue olhar a sua emoção alinhada com a sua razão, você também pode se destruir ou deixar a vida te levar e você só quer fazer coisas erradas e impulsivas, ou você pode também se destruir sendo muito alinhada, certa, rigorosa, rígida, controladora. O equilíbrio emocional, que eu gosto de falar para vocês, que não é um equilíbrio exato, mas essa dança, que é a gestão emocional, ele tem que estar alinhado com coisas que você sobe, que você constrói, coisas do alto, porque senão a gente pode cambalear para um lado ou para o outro. Então, essa aqui é a parte inicial da introdução desse conteúdo. Agora, neste módulo, a gente vai falar ainda mais, vai aprofundar ainda mais, vai falar sobre o livro, vai falar sobre metodologia, mas essa é a nossa primeira aula. Te encontro no próximo.